O terceiro episódio de Dandadan já começa com uma velha mascarada fazendo uma espécie de adivinhação, todas erradas, com um cara famoso, dizendo que ele tem 27 anos, só que ele tem 20. Disse que ele é casado e tem filhos, só que ele disse que é solteiro. Falou que ele gosta de Crow, só que ele gosta de lamen. Depois, corta a cena para algumas pessoas falando que a velha era uma farsa, porque o cara era muito jovem para essas adivinhações tão bizarras e incoerentes. Depois, a velha entra em um táxi, com o motorista perguntando a ela se as adivinhações realmente eram verdade. Daí, a velha desce do carro praticamente em movimento e o motorista pede desculpas a ela por ter feito essa pergunta, que só estava curioso para conhecer os poderes dela de adivinho. Ela pediu para ele cair fora, se não quisesse morrer. Então corta a cena para o Takakura, transformado na velha Turbo, prestes a fazer coisas estranhas com a Ice, até que, do nada, vem um prego em alta velocidade em direção à velha. Com o impacto, arremessou a velha, e, meu mano, adivinha quem era? Nada mais, nada menos que a velha das adivinhações, e por incrível que pareça, também a avó da Ice. E, meu amigo, com certeza era dentro, não pensava duas vezes. Daí, ela chama a velha Turbo para a pancada. Só que do nada, a abertura. Bom, meu mano, a velha Turbo parte para cima da avó da Ice em alta velocidade. Só que ela não consegue tocar um dedo nela, porque estava tudo planejado. Meu amigo, essa Mil aí não dá para subestimar, porque ela já tinha armado para a velha Turbo, fazendo 2 círculos ou barreiras espirituais com pregos. Ou seja, se um prego estiver dentro do círculo, ele vira uma barreira, mas se o prego estiver martelado no lado de fora, o exterior vira uma barreira. Mano, a Mil é calculista demais. Daí, as duas se encaram, com a velha Turbo fazendo ameaças, mas não surtia efeito nenhum. Daí, ela senta o taco na velha Turbo e já faz outro círculo, fortificando ainda mais a barreira. Em tentativa de se safar, a velha Turbo fala que se matar ela, o Nerdola também morre. Só que a Mil não dá a mínima e coloca fogo na velha Turbo. Daí corta a cena para a Ice, que acorda com um susto. Então, ela corre, perguntando onde está o Okarun, que no caso é o nerd. Daí, a velha fala para ela calar a boca porque está assistindo. A velha pergunta se a Ice frequentou algum lugar assombrado, e a Ice fala que sim, que foi ela e o amigo dela. A Ice grita com a Mil, perguntando se ela estava escutando, e pergunta à velha se ela tinha visto um garoto, porque se ele não estivesse por perto, ia dar ruim para ele. A Mil fala se ela estava se referindo ao espírito maligno, porque ela já o tinha matado. A Ice pergunta qual era o espírito, então a velha pergunta se ela acredita em espíritos, até porque ela é uma charlatona. Para quem não está entendendo, é que a Ice chamava a avó de charlatona porque não acreditava em espíritos. A Ice se ajoelha no chão, pedindo desculpas à velha, dizendo que tudo que ela falava era verdade. Então a velha fala que o nerd está no templo. Ice sai correndo para o Okarun. Meu mano, já estou vendo o romance que vai se desenrolar. A mina saiu louca atrás do moleque, com vários pensamentos nele. Ela abre o templo e vê que o Nerdola está despreocupado, enchendo a barriga. Daí ele dá um grito, dizendo que é um alívio vê-la. A Ice fecha a porta na cara dele. Ela se escora na parede, e isso a avó dela vendo tudo, perguntando quando ela fez amizade com um monstro. A Ice, com medo, dá um grito xingando a velha, e o Nerdola não pode sair do templo porque a maldição pode ser ativada. A avó estava percebendo que ela estava afim do nerd, então a Momo fala para a avó dela que agora tem poderes especiais, e a avó não estava acreditando. A Ice diz que foi raptada por alienígenas e que desbloqueou seus poderes ali. A avó diz que não acredita em alienígenas, mas acredita em espíritos. Meu amigo, essa velha é louca das ideias. Daí a avó da Ice conta a história da velha Turbo, dizendo que não é um simples espírito, dizendo que ela é um yokai que tinha se escondido dentro de um túnel, e desses espíritos existem os Debakureis, espíritos que se prendem em um lugar e que são invencíveis em sua área, e naquele túnel já tinha um desses espíritos. Então a velha Turbo se fundiu com esse espírito Debakurei. Então, a avó dela fala para ela esquecer o Okarun, mas como a Ice é fã do Ken Takakura, ela pretende seguir os passos dele. Meu mano, ela está muito afim do Nerdola. Nunca desista dos seus sonhos. A próxima pode ser sua. A avó percebeu que ela iria ficar insistindo na história, então decidiu que vai dar um jeito, dizendo que era para a Ice desafiar a velha Turbo para um pega-pega, falando que a velha Turbo tem confiança nas pernas dela, e se a Ice desafiá-la, ela iria aceitar, e o objetivo era tirar a velha do território dela para enfraquecê-la e assim derrotá-la. Então, a Ice pergunta à avó se ela pode ajudá-la, mas ela fala que não, porque usa o poder de uma divindade local e não pode fazer nada lá no túnel. Então a avó fala para eles treinarem,
dizendo que vai ajudá-los no treino para que fiquem mais fortes. Então a velha vai tirar um cochilo. Daí o Nerdola começa a resmungar, dizendo que foi fraco na última luta. Depois de uma boa conversa, o Okarun pede um pouco de água. Daí corta a cena para outro dia, com o moleque do início sendo desmascarado, dizendo que ele realmente tinha 27 anos e que tinha filho. Então a velha estava falando a verdade. Então corta a cena para o Okarun, que estava se moendo todo com vontade de fazer o número 2, só que a Ice tinha que ficar olhando para ele para conter a maldição. Então ela tinha que ficar vendo o nerd em ação. A avó dela pergunta como é que ela está contendo a maldição. Daí ela fala que vê a aura do Okarun, dizendo que é só apertar ela com os poderes para conter a maldição. Falando também que cada coisa tem suas respectivas auras. Ela fala que no início, quando despertou os poderes, ela estava em outro patamar, praticamente invencível, mas ela não consegue controlar nem seu poder direito. Mas então a avó dela pede para ela fechar os olhos com o intuito de controlar, mas ela até estava conseguindo, mas não deu certo porque o Okarun se transformou. Então a vontade do Okarun de fazer o número 2 aumenta, quase soltando um barro. A Ice fala que é invasão de privacidade, daí eles saem correndo. Então corta a cena para o Nerdola soltando frango com a Ice olhando ele, contendo a maldição com a caatinga de feijão vencido. O bagulho estava tenebroso. Enquanto não recuperasse o Bilu, o nerd ia continuar assim. Então a Ice começa a comentar com a avó qual era o nível de poder que ela estava quando despertou os poderes. Então a velha fala que, por algum motivo, os poderes da Ice estavam selados. Aí do nada, os arredores ficam vermelhos com a velha Turbo atrás da porta, e todo mundo paralisado, escorrendo ketchup. A velha Turbo fala que pretende acabar com a vida de todo mundo, tanto da avó dela quanto do Okarun. Então a velha Turbo fala para a Ice ir no túnel à noite, pois se não fosse, iria acabar amaldiçoando todo mundo. Então tudo volta ao normal, com todo mundo descendo ketchup de algumas partes. Daí corta a cena com a Ice e o Okarun vestido com uma proteção contra espíritos que a avó tinha feito. Daí eles vão de bicicleta. Aí, do nada, pegam um metrô para agilizar o caminho. A Ice estava puta porque a velha Turbo tinha ameaçado a avó dela. Daí o episódio acaba.